Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês, né? Agora em clima de São João, como vocês podem observar, mas espero que todos estejam bem, né? E que isso tudo passe para a gente retornar nossas aulas. Bom, gente, hoje nós vamos continuar aqui nosso conteúdo sobre rochas e minerais e solos, né? Já falamos sobre as rochas, hoje nós vamos falar sobre os minerais, tá? Nosso conteúdo principal é rochas, minerais e solos. E hoje nós vamos falar em especial sobre os minerais, né? Os minerais são recursos naturais renováveis de origem inorgânica, ou seja, eles não são de origem animal nem vegetal, tá? Muito empregados para fins econômicos de diversos tipos. São compostos químicos maciços em sua composição estabelecida, cristalizados e formados a partir de processos inorgânicos, né? Ou também oriundos de asteroides ou meteoritos, ou seja, os minerais eles também têm origem de asteroides ou meteoritos que se originaram no planeta. Estão presentes em rochas e que mais são, né? As rochas nada mais é do que um conglomerado, ou seja, um aglomerado, uma união de todos os minerais juntos, aglutinados, né? Ali juntinhos. Então, a união de vários minerais formam rochas, mas rochas não são minerais, tá? Vale ressaltar aí esse detalhezinho. O estudo e a compreensão das características de minerais é de suma importância, né? Para poder conhecer os diferentes tipos de rochas e suas gêneses na forma de relevo, ou seja, como eles podem formar e interferir no nosso relevo, para o uso de minerais em atividades econômicas. Os minerais são extraídos, né? Os minerais são extraídos de forma para a produção econômica. E isso vai gerar o quê? Os chamados minérios, né? Então, minérios vêm de minerais e os minerais são extraídos, obviamente, do nosso solo, do nosso subsolo, da nossa crosta terrestre. E eles são extraídos com fins econômicos. Por quê? Para quê? Bom, a gente está falando aí no caso de minério de ferro, nós estamos falando de argila, que também é um minério, né? Nós estamos falando do alumínio, do cobre, do cobalto, nós estamos falando de elementos que no mercado econômico tem um certo valor para a produção de peças, como também estamos falando de pedras semi-preciosas para a produção de joias, né? Como vocês sabem aí, assim como também o ouro, a prata, as joias, elas ganham um mercado muito grande na economia. Para que o estudo de um mineral seja feito, são necessários analisar alguns aspectos, né, específicos, e um deles é a cristalização, que representada a estrutura geométrica tridimensional do mineral, ou seja, como o mineral ele se comporta em sua estrutura, né? A cor, que se refere no caso a como o mineral está, né? A cor. Vocês sabem que o quartzo ele vai mudando de cor, e ele é um mineral, ele vai mudando de cor de acordo com o tempo em que ele fica no solo e também com as variações de temperatura, pressão. Então tudo isso vai alterando a cor, né? E as suas composições químicas. A transparência, ou seja, se ele é transparente ou se ele é fosco, isso tudo também tem uma certa influência que corresponde à quantidade de luz e minerais absorvidas ou não, né? Quanto mais ele absorve iluminação, mais transparente ele vai ficar. Quanto menos transparente. Assim são divididos em translúcidos ou opacos, né? No caso, o diamante, o cristal, eles são translúcidos, eles são transparentes. Já a gente vai falar que o calcário não é, o ferro não é, eles já são opacos. Questão de brilho, né? A quantidade de brilho, se ele reflete ou não, vocês veem que algumas pedras elas brilham mais do que outras, então até isso tem análise, né, para poder definir isso. A dureza,
que se referente, né, à capacidade do mineral, ou seja, de riscar ou não. Vocês sabem que o mineral mais duro é o diamante. E o diamante é composto de carbono, né? Então é o mineral mais duro. Quanto mais duro, né, mais resistente ele vai ser, se ele risca ou não. Ou seja, o mineral ele é capaz de cortar um vidro, né? Um diamante cortar um vidro. Então, o mineral cortar um vidro. O traço, né, que é a cor em pó do mineral, ou seja, quando ele é triturado, como ele fica. A fratura, que corresponde à superfície irregular ou não, com o resultado de quebrar ou não, né? Como ele pode ou não quebrar. Todo mundo ri porque, particularmente, eu já quebrei uma mesa de mármore com um tapa, né? Com a mão. Então, fala, ela é forte. Não, não é isso. Mas simplesmente eu peguei a parte certa da fratura, aonde é o ponto mais fraco do mineral. E ali, quando eu bati, ele quebrou, ele não aguentou. Por quê? Porque é o ponto de fratura, que corresponde à superfície irregular do mineral, resultando na quebra dele, né? A densidade, quantas vezes, a quantidade de vezes que esse mineral ele pode ou não pesar mais ou menos que a água, né? A clivagem, que é uma coisa nova para vocês, clivar, né? Nível de ruptura da superfície plana ou regular, né? Como ele se comporta nisso, e as propriedades eletromagnéticas, ou seja, se ele tem a capacidade de condução ou não de uma corrente elétrica. A gente sabe que no caso o fio de cobre, o de ferro, o de aço, eles vão ter, os minerais metálicos, eles têm uma capacidade, né, de eletromagnética, de condução de eletricidade maior do que outros minerais, como o quartzo. O quartzo não vai transportar uma corrente elétrica, né, para vocês terem noção e entenderem isso. Os seus processos de formação são bastante variados, né? Envolve a cristalização do magma, a condensação de materiais rochosos nas camadas inferiores e a modificação dos minerais pré-existentes nas condições da superfície, né? Específicas de pressão, temperatura, entre outros. Ou seja, tudo isso vai estar influenciando no processo de formação de um mineral. A classificação dos minerais, ele depende, né, dos critérios a ser escolhidos naquela análise. Ou seja, não dá para analisar todos aqueles critérios. É escolhido alguns critérios para essa análise, certo? A composição química, dureza, cristalização, entre outros. Ou seja, vai se avaliando o que é melhor para poder fazer uma análise daquele mineral. Aqui eu trouxe aqui para vocês, né, os minerais metálicos e os não metálicos. No entanto, dois tipos são conhecidos, como eu já mencionei agora, os metálicos e os não metálicos. Os metálicos podemos citar o ferro, o manganês, a bauxita. Eu ainda botei aqui o ouro, o alumínio, entre outros, tá? E já entre os não metálicos, ou seja, os que não são condução, né, a gente pode ter aqui o carvão mineral, o quartzo, o rubi, entre outros. E eu ainda botei aqui o granito, o calcário, o mármore, que são elementos que não vão conduzir carga elétrica, tá? Os minerais metálicos contêm em sua composição elementos físicos e químicos de um metal, né, que possibilitam a razoável condução de calor e de eletricidade. Exemplo é ferro, alumínio e cobre. Os minerais não metálicos são os que contêm em sua composição propriedades de metal, mas não de condução. Um exemplo, nós vamos ter o diamante, o calcário, a areia, dentre outros, tá? Ele não contém aí essas propriedades de condução. Aí a gente ainda vai ter outro, os recursos energéticos dos fósseis, né? Que é, no caso, tá no livro de vocês como combustíveis fósseis, tá? São elementos, são minerais que têm a origem de composição de elementos orgânicos, ou seja, são aqueles minerais que derivam de animal ou vegetal, que é o petróleo, o gás natural e o carvão. E esses três aqui nós vamos dar uma estudada mais a fundo agora. Vamos para as curiosidades. Eu botei isso aqui para vocês, é bem interessante. Ó. Existem aproximadamente 5.300 tipos de minerais conhecidos. E
5.070 reconhecidos, ou seja, dos 5.300 existentes, só 5.070 são reconhecidos pela Associação Mineralógica Internacional. Os outros não são reconhecidos ainda. O magnetismo, cheiro ou gosto, radioatividade e reação a ácidos também são formas, né, de você identificar um tipo de mineral. Ou seja, já viram que existem N formas de se avaliar. O mineral não é uma rocha. Lembrando a vocês, né, rochas são aglomerados de dois ou mais minerais. Então, rochas são compostos de minerais, mas minerais não são rochas. Grande parte dos minerais é derivado da crosta terrestre, ou seja, retirado do solo. Não tem como. Existem alguns minerais produzidos em laboratório, professor? Existe. Mas boa parte deles estão encontrados ainda na crosta terrestre. A zircônia é um tipo de mineral que é produzido em laboratório. Vamos agora para os combustíveis fósseis, né? Origina-se exatamente por meio da composição lenta de seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhares de anos. O resto de matérias orgânicas vão sendo soterrado, né, camada após camada, preservando o oxigênio que ocorreu, né, em sua decomposição, a serem submetidos a uma ação de bactérias, pressão e calor, né? Vai se decompondo ali e vai se aglutinando com o solo e formando aí isso que a gente vai chamar de combustíveis fósseis. O carvão mineral é o primeiro que a gente vai dar uma olhada, tá? Existe há milhares de anos em depósitos de origem vegetal, formado por meio de composição de matéria orgânica, que é em presença de oxigênio, né? O material originado de restos de vegetais, soterrado, compactado, sofrendo ação de bactérias, bem como condições de pressão e calor no ambiente do depósito formado. Então, ao longo do tempo, forma o quê? O carvão mineral. Sua forma corresponde a um período carbonífero durante a era paleozoica, ou seja, o carvão mineral que é extraído hoje, ele foi processado no período carbonífero da era paleozoica. É muita informação, né, gente? Voltando aqui. O carvão é composto de hidrocarbonetos, ou seja, sua composição é principalmente de carbono mais hidrogênio, além de enxofre e outros elementos, né? A quantidade de carbono presente na estrutura determina o tipo de carvão. Quanto maior o teor de carbono, mais puro é o poder energético do carvão, ou seja, quanto maior o teor de carbono, mais duro ele vai ser. Para vocês terem noção, o diamante é conhecido como carbono 14. É o carbono mais duro que existe. São 4 tipos de carvão existentes: o tufa, hulha, ignito e antracito, né? Então, existem esses 4 tipos. O mais utilizado no setor econômico, na indústria, é o hulha. Os outros são usados, mas não produz um aquecimento tanto quanto o hulha, porque os carvões minerais foram muito usados no início da primeira Revolução Industrial, com as primeiras máquinas a vapor, né? O vapor produzido a partir do carvão. Vamos agora para o gás natural. O gás natural é composto de uma mistura de hidrocarbonetos leves, como metano, etano, propano, butano e outros gases em menores proporções, que é submetido à temperatura ambiente e pressão atmosférica. Permanece no estado gasoso, sempre um gás, mas ele se liquefaz, tá? É uma fonte energética encontrada na natureza de 2 formas distintas. Ela pode ser obtida por jazidas, e essas jazidas é que a gente vai ver mais na frente, que são junto com as jazidas de petróleo, ou através da queima da biomassa, né? O bagaço da cana-de-açúcar. Eles pegam o bagaço, queima, ali vai liberar um gás. Esse gás, ele é hidrocarboneto leve. Então, é um gás natural que pode ser canalizado. E pode ser usado também no gás de cozinha, obviamente.
O gás natural é encontrado em jazidas, normalmente está associado ao petróleo, constitui reservas finitas, ou seja, ele vai ter um fim, né? De onde se tira e não se coloca, se acaba. E conforme pesquisas realizadas pela Agência Internacional de Energia, caso tenhamos o mesmo ritmo de consumo que temos hoje, né? O ritmo médio de consumo, né, da última década, as jazidas de gás irão esgotar mais ou menos em 100 anos. Olha só, ou seja, só temos mais 100 anos de gás. Caso contrário, vamos voltar a lenha, né? Fonte energética agride menos o meio ambiente, o que o petróleo e o carvão mineral. No entanto, pode ser de origem fóssil. A combustão contribui para o efeito estufa, ou seja, de um certo modo, ao ligar o gás, ao usar um carro movido a gás, né, ao gás natural, a gente vai estar contribuindo também para o efeito estufa. Vamos agora para o nosso próximo conteúdo, que é o petróleo. É uma mistura de moléculas de carbono, né, e hidrogênio, conhecida como hidrocarbonetos, cuja origem é a de matéria orgânica do plâncton, organismos microscópicos presentes na água, composta pela atividade bacteriana em ambientes com pouco oxigênio, ou seja, no subsolo. Né, gente? Aqui nessa imagem, olha só, a gente vai ter uma camada de terra, tá vendo? De solo. E aqui nós vamos ter uma bolsa de gás, que é o gás natural. Nós vamos ter aqui uma camada de petróleo e logo em seguida nós temos água. E depois mais rocha e solo. Então já viram que é uma camada que existe entre as camadas do subsolo ou do solo. Ao longo de milhares, né, milhões de anos, esse material se acumula no fundo dos oceanos, mares e lagos e pressiona os movimentos da crosta terrestre, transformando essa substância que recebe o nome de petróleo. Né? As principais características do petróleo é um líquido escuro, viscoso, denso, grosso, né? Inflamável, menos denso que a água, tá? Ele é um pouco leve, perto da água. Aqui nós vamos ter uma plataforma de petróleo na água, né? A extração, e aqui também temos no solo, para vocês terem noção. Botei aqui a camada do pré-sal, porque a gente fala muito na questão do pré-sal no Brasil, né? O Brasil se tornou autossuficiente na produção de petróleo por conta da camada do pré-sal. O que significa? Significa que temos o oceano, vamos ter uma camada de solo, vamos ter petróleo, vamos ter uma camada de sal, né? E vamos ter mais solo, uma bolsa de ar, o gás natural, vamos ter mais água e vamos ter mais petróleo. Ou seja, o Brasil conseguiu chegar aqui, tá? E aqui a gente ainda tem mais solo até chegar, obviamente, no centro da Terra. Ao contrário daqui, né? Que a gente vai ter solo, petróleo, sal, solo, a bolsa de ar, água e mais petróleo. Ou seja, temos essa camada, achamos essa camada de pré-sal no Brasil, né? E aí você pode até questionar, por que pré? Se a gente está em cima, seria pós-sal, né? A camada de sal e depois a de petróleo, mas é porque nós contamos do centro da Terra, então ele seria um pré a camada de sal. Aqui eu achei interessante botar essa imagem para vocês, né? Que é a torre de destilação da pressão atmosférica para petróleo, né? Como é colocado, como é conduzido, né? E aqui é a torre de destilação a vácuo, certo? Aqui nós vamos ter o petróleo cru, que é colocado aqui, é levado a uma temperatura de 400 graus Celsius, que vai subir e vai vir para essa torre aqui. Aqui nós vamos ter todos os processos de produção. Nós vamos ter aqui o óleo leve, o petróleo, né? Aqui nós vamos já ter um processo mais apurado, que é o querosene, até se tornar a gasolina. E aqui nós vamos ter a saída até do gás. Depois de processado, vem para cá, ó.
essa parte aqui, ó, vai vir para cá. Aqui nós vamos ter resíduos, vamos ter óleo lubrificante, a produção dos lubrificantes para carro. Tá vendo? Então, assim, a torre não é composta só de uma torre, ela tem vários processos. E um barril de petróleo ele vai estar produzindo várias coisas ao mesmo tempo, e não só a gasolina. A curiosidade com relação aos petróleos, né? A palavra petróleo se originou do grego petros, que significa pedra, e do latim óleo, que quer dizer óleo, né? O primeiro poço de petróleo da história foi construído pelos chineses em 347 a.C., ou seja, antes de Cristo já existia a exploração do petróleo. As primeiras referências de exploração do petróleo no Brasil datam de 1858, mas o primeiro campo comercial só foi descoberto em 1941. Então levamos muito tempo para progredir, né? Atualmente são explorados quase 9.500 poços de petróleo no Brasil, só no Brasil. Até a descoberta do petróleo do pré-sal, o poço mais profundo do Brasil tinha em torno de 1.850 metros. Hoje nós conseguimos explorar o petróleo a cerca de 7.000 metros, né, de profundidade no pré-sal. Tá aqui, ó. 7.000 metros de profundidade no pré-sal. Então, evoluímos até muito, né? O maior produtor de petróleo do mundo é a Arábia Saudita. A indústria petrolífera corresponde sozinha a 45% de todo o PIB do petróleo e 90% das exportações do país. A humanidade consome, em média, 30 bilhões de barris de petróleo por ano. Por ano, tá? As reservas mundiais de petróleo devem durar no máximo aí 100 anos, né? Mas no caso das reservas brasileiras, é provável que só durem 20 anos. Por que isso acontece? Porque exploramos demais. São extraídos cerca de 6.000 toneladas de petróleo cru por minuto no mundo inteiro. É muita coisa. Então, o nosso consumo humano está muito exagerado frente a toda essa situação, certo? Bom, gente, esse foi a aula de hoje, tá? Bom estudo para todos, até a próxima. Estou lá no grupo, precisando, chama lá no privado, tá? Tô esperando vocês, as atividades, né, gente? Sei que tem uma galera aí devendo muita atividade, mas aí espero que vocês consigam colocar tudo em dia, tá ok? Até a próxima, fiquem com Deus.